Então, vamos colocar esse contexto. Acontece a pandemia, uma coisa inédita, aquela bagunça, tipo, o que vai acontecer? E aí começa a ter um atrito Dória e Bolsonaro nessa coisa de vacina, lockdown. Como que vocês entenderam aquele problema e como vocês analisaram e o que vocês poderiam fazer, o que não podiam? O que era da alçada de vocês e não? Como foi algo inédito, né? Foi a primeira vez, né? A última pandemia foi em 1918, né? Não tinha Constituição, enfim, nada que a gente tem hoje. Eu falo que a gente foi mais ou menos aprendendo e dividindo tarefas na execução das coisas, né? Então, quando veio a história do vírus, eu lembro, foi uma quarta-feira de cinzas que chegou o vírus no Brasil. Março, talvez? Foi fevereiro? Foi mais ou menos... É isso? Não, final de fevereiro, 20 e poucos de fevereiro. Era quarta-feira de cinzas. Ah, é? Confirmou, o primeiro cara chegou da Itália... No Brasil? Confirmado Covid, né? A gente já montou na época um centro de contingência, chamou quem entendia, né? Como é que nós vamos lidar com isso. E dali a algumas semanas já veio a ideia da quarentena. Ó, de quem? Do centro de contingência. Então, os médicos essa falavam. É a dúvida. Vocês têm que esperar o governo decidir alguma coisa? Não. Aí você tem autonomia. Você tem autonomia para isso. Até na época o governo federal contestou, mas aí o Supremo falou não. Estado e município, se tratando de saúde pública, pode fazer. Tá. Pode fazer. Aliás, você pode fazer sempre mais, nunca menos. Né? Então, se o governador mandasse fechar um segmento e o prefeito, além desse segmento, fechasse outro, ele podia. Entendi. Então, em se tratando de saúde, de vida, sim, você pode, vamos dizer assim, pecar pelo excesso, não pela falta de decisão. Mas o fato é que tudo foi meio que construído, né, Vilela, naquele momento. Hoje eu fico vendo engenheiro de obra feita, né? O cara olha para trás, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu falo, quero ver você no meio do furacão, sentado com gente que estudou a vida inteira para isso. E essa gente também tinha dúvida. Ninguém tinha muita certeza, era mais dúvida do que certeza. O que se sabia naquele momento é que, olha, o vírus precisa parar de circular ou circular menos para que quem ficar doente bater numa porta de hospital e ser atendido. Enquanto isso, a gente olhava Nova York. Gente morrendo na rua. Você lembra disso? Aqueles containers na rua. E você falou, bom, não está faltando dinheiro em Nova York para isso. Não. O problema é que quando fica todo mundo doente de uma vez, ninguém dá conta. Né? E a gente olhava a Itália, né? Acho que foi a primeira. Itália foi a primeira. A primeira que chocou todo mundo, né? E não faltava dinheiro na Itália, né? Faltava gente para atender as pessoas. Então, olhando, a gente tinha uma certa vantagem que a pandemia tinha 30, 40 dias de atraso aqui no Brasil. Então a gente olhava o que acontecia lá e tentava evitar os erros que tinham sido cometidos no hemisfério norte e nas cidades mais ricas do mundo. Mas a gente sabia que tinha que evitar a circulação do vírus para que todo mundo não ficasse doente de uma vez só, porque aí ia morrer sem atendimento. E morrer por falta de ar, né? E aí compra equipamento, respirador, contrata gente, e os médicos, e enfermeiros... começa a fazer aqueles hospitais... E aí você tinha que fazer a quarentena para segurar a circulação do vírus, para as pessoas terem menos contato uma com as outras. Você lembra que na época não tinha nem máscara, hein, Vilela? Quando começou a fechar, o pessoal não usava máscara. A máscara veio depois de 2, 3 meses. Então olha lá, ó. 7 de maio só? A primeira quarentena foi em março. Ó, eu lembro. Março... Que era 15 abril dias, depois mais 15 dias, lembra? Exato. Era um negócio assim. Ninguém sabia quanto tempo. Aí depois mais 15 dias. Aí falei, caramba, vai demorar esse negócio. E a máscara veio depois. Porque começou a se perceber que a máscara resolvia parte da circulação, né? Então, eu falo, foi um aprendizado, né? E a gente aqui em São Paulo... O fechamento foi quando? Foi 21 de março, eu não lembro. 23 de março. E essa decisão, 23. como que é tomada? Ela foi tomada, eu lembro que nós estávamos no final de semana, o nosso prefeito Bruno Covas vivo, né? Ele foi lá para o Palácio, o Dória chamou todo mundo, nós chamamos os médicos, e os médicos do centro de contingência dizendo, olha, ou faz uma quarentena, diminui a circulação do vírus, ou todo mundo fica doente de uma vez e os hospitais não vão aguentar. É o que está acontecendo lá em Nova York, é o que aconteceu lá em Milão, onde vocês viram, lá na Lombardia. A partir daí, fechar por quanto tempo? Era uma coisa inédita, né? Quem imaginava isso? Eu falo que essas coisas eram só em filme que a gente assistia, né? Quarentena, uso de máscara, né? E de repente isso veio para nossa vida. Isso veio para nossa realidade, né? Aí, bom, 15 dias. O Bruno Covas, na época, tinha fechado comércio. Ele não tinha fechado serviço. Então, isso era uma decisão... Era uma decisão da prefeitura. Olha, cada prefeitura poderia tomar. Eu vou fechar comércio na cidade e estou deixando o serviço aberto. Aí eu lembro até que o médicos lá, o centro de contingência, falou, prefeito, serviço tem mais contaminação do que comércio. É manicure, peticure, cabeleireira, pior. Então nós vamos ter que fechar comércio e serviço.
Aí a gente começou a olhar, vamos ter uma métrica sobre isso. Então, vamos limitar o funcionamento daqueles, vamos dizer assim, atividades que contaminam. Então, às vezes, uma indústria, ela tem condições de separar seus funcionários, evitar contato direto, O comércio não, o cara pega. Então, indústria na época não foi fechada, a construção civil não foi fechada, né? Serviços essenciais, supermercados não foram fechados. O fato é que a gente andava na rua e parecia que estava tudo fechado. Mas a economia rodou 80% em São Paulo. 80%. Eu lembro que as pessoas ligavam de outro estado. 80%? 80%. E aí qual é a minha medida? Mesmo? Imposto. As pessoas pagavam 80% dos impostos, estavam sendo pagos. Então a medida, a economia estava circulando, né? Só que você olhava fechado. E aí, dali 2, 3 meses, a turma já foi se adaptando com o delivery, né? Olha como são os aplicativos hoje, né? Então começou a se criar mecanismos de... Mas, tudo bem, a loja está fechada. Começou uma queda de braço com aí veio a guerra política, né? Que não tinha nada a ver com a questão sanitária. Teve de um lado os caras que se sentiu prejudicado, até hoje o pessoal fala, né, que perdeu negócio, muita gente fechou negócio, perdeu dinheiro, foram destruídas famílias e tudo mais, e o presidente com esse negócio de não tem que fechar. E aí, como foi essa queda de braço? Foi uma guerra de narrativa, né, Vilela? Mas na prática, você olhava para o mundo inteiro, o único caminho era esse, né? Você precisa evitar a circulação do vírus. Você não tinha remédio, você não tinha vacina. A vacina na época era a quarentena, era o chamado distanciamento social, né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, se só dava para fazer isso e era o que o mundo estava fazendo, e era o que todo mundo que entendia do assunto falava, tem que fazer isso. Ao lado disso, acho que o grande mérito de São Paulo, o mérito do Dória, foi justamente falar, olha, nós precisamos achar um caminho. E olha como nós tivemos, enfim, uma série de fatos que nos levaram a conseguir a vacina antes para São Paulo, né? Nós tínhamos feito um escritório lá em Xangai no final de 2019, né? Quando começou essa briga do governo federal com o Bolsonaro, China, essa confusão, a gente percebeu, falou, olha, São Paulo precisa ter diálogo com o mundo inteiro, afinal de contas não queremos trazer investimento para cá, São Paulo é um país desenvolvido dentro do Brasil, né? Nós aceitamos investimento da China, que ninguém tem preconceito com isso. E aí a gente abriu um escritório lá, e nesse escritório, uma das primeiras conversas que o Butantan estava tendo, já para troca de tecnologia, era com o laboratório Sinovac. Não tinha nada a ver com o Covid, hein? Era uma troca de experiência, porque o Butantan é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, né? Então, tinha interesse de desenvolver novas tecnologias lá com a China. Tinha a história da vacina da dengue, que estava sendo feita aqui em São Paulo. O fato é que eles tiveram um acordo de cooperação no final de 2019 e, de repente, dali 5 meses vem a história do Covid. E aí o Butantan startou essas relações deles com a China e o Sinovac falou, eu estou desenvolvendo uma vacina. E aí, então São Paulo tem interesse. E na época o governo federal titubeava. Não, isso não vai dar certo. Vocês podiam fazer isso? Podiam, tanto é que fizemos. Só que a gente fez no risco. Por quê? Por quê? Porque, primeiro, eu estou desenvolvendo uma vacina, acho que ela vai dar certo. Se você quiser comprar, assim que estiver pronto, você compra e paga agora. Agora? Agora. Era assim? Era assim, porque o mundo inteiro estava atrás disso. Para você ter prioridade, eu quero... Então, se eu não vender para você, tem gente que compra. O fato é que a gente comprou antes de estar pronta. Gastamos, na época, quase 500 milhões de reais. Isso era quantas vacinas, isso? Na época eram 10 milhões de doses, se eu não me engano, né? E compramos e pagamos. E a promessa era em quanto tempo ela estaria pronta? Era ver para crer na época. Né? E aí compramos, ela foi sendo desenvolvida e nós fizemos isso mais ou menos em julho de 2020. Veio outubro, a gente já tinha comprovação de que os testes que ela estava sendo eficaz, né? E aí a luta para a gente certificar ela na Anvisa e ao mesmo tempo comprar mais. Porque o que a gente tinha comprado era uma cota. Se a Anvisa não certifica, vocês aí não podíamos aplicar. Dinheiro, nós íamos morrer com isso. E eu diria que o Dória e o governo ia pagar na pessoa física, né? Não estavam com ação de improbidade contra todo mundo. Com certeza, né? Mas naquele momento, Vilela, não foi uma decisão fácil, mas era a única decisão possível, né? Você precisava acreditar em alguma coisa, porque não podia ficar daquele jeito.
E se não aparentemente faz nada, é certeza que vai dar merda. É. Se faz alguma coisa, pode ser que entendi. Então era o risco. O menor risco é isso aqui. Vamos arriscar. E a vacina deu certo. E a luta foi para certificar. E o fato é, para encurtar essa história que é longa, né? Em 17 de janeiro, a primeira brasileira foi vacinada aqui em São Paulo, uma enfermeira negra ali do HC, a Mônica, e foi vacinada com a vacina da Sinovac e do Butantan. Mas demorou também essa certificação? Mais Demorou sim. Demorou dezembro, era uma guerra, eu não vou comprar essa vacina não vai virar nada, da China. E a gente mostrava que, olha, é eficaz. E aí, se você lembrar, a gente começou a vacinar em janeiro, a vacina. Eu lembro que na época o Bolsonaro falou, não vou comprar. Quem manda sou eu. Eu lembro disso. Né? E dali um mês... Quando fala não vou comprar, significa para os outros estados ou para completar? Para os outros estados, né? Porque São Paulo Porque aí o que nós íamos fazer? Tudo bem, então nós vamos vacinar só São Paulo. Né? Nós temos dinheiro para comprar, nós vamos comprar, já compramos e vamos vacinar o paulista, né? Mas não é correto. Correto era você criar essas camadas de vacinação. Começou com os mais idosos, você lembra? Acima de 90 anos, verdade, depois 85. E o fato é que as 100 milhões de doses que a gente depois comprou, e aí a gente revendeu para o governo federal. Que é ele que tem dinheiro para isso, não é a gente. São Paulo, por ser um estado desenvolvido, se precisasse, a gente usava para comprar vacina. Mas a gente comprou, tiramos dinheiro de outros lugares, né? Focado na pandemia. E a gente passou essas vacinas para o governo federal e aí ele distribuiu para São Paulo e para os outros estados. Eles pagaram para vocês? Pagaram para o Butantan. Butantan faz isso. Butantan produz vacina, vende, por exemplo, vacina da gripe, é tudo do Butantan. A gente produz tudo aqui em São Paulo, ali no terreno da USP, vende para o governo federal, para o Programa Nacional de Imunização, que eu lembro que eu falei no começo, é o governo federal que tem imposto, que tem dinheiro para comprar vacina, não é os estados. Então, a fábrica ela podia ser privada, mas ela é pública do Butantan. Então, a gente vende para o governo federal, o Butantan até ganha dinheiro com a vacina, e ele pega esse dinheiro e reinveste em novas tecnologias, em pesquisa, para não parar de se reinventar, senão já teria acabado, né? E aí a gente vendeu, e se você lembrar, né, todos os profissionais de saúde na época foram vacinados com a vacina do Butantan, as pessoas mais idosas, e aí a gente começava a ver o efeito disso. Mas por que o governo federal acabou comprando se ele não acreditava nessa vacina? Se rendeu à realidade, né? Se rendeu à realidade. Conta fato. Na época? Não, eu vou comprar, enfim, aqui tem. É só pegar aí o Google e lembrar as coisas que se falava. Era tanta bobagem. Era uma... virar jacaré, era dava... e uma coisa que... E a população morrendo, né? Todo mundo querendo se apegar numa esperança. E a esperança estava comprovando, mesquinha, né? Uma briga tão mesquinha, cara. O fato é que a gente podia ter antecipado aí uns 2 meses, eu acho, a vacinação. Um pouco essa conta que a gente faz. E aí aquela guerra de política não deixou. E a largada da vacinação foi com a Coronavac, ela foi avançando. Aí depois veio a Pfizer, a Johnson. O fato é que hoje São Paulo é o estado que mais vacinou comparado com o resto do mundo. Né? Do mundo? Do mundo. É o primeiro. Porque o Brasil se nós já fôssemos tem um país, esquema de vacinação muito bom, né? Já tem, porque nós somos um país tropical. O país tropical é acostumado a vacinar. Né? Você vai lá na Europa, nos Estados Unidos, o cara não quer vacinar. Mas aqui a gente já é acostumado a vacinar pelas doenças tropicais, né? E vacinou muito. E isso permitiu a nossa vida voltar ao normal, né? Hoje nós estamos vivendo uma vida praticamente normal. Você só é obrigado a usar máscara hoje dentro de transporte coletivo e dentro de hospital, em postos de saúde, né? O caiu resto isso daí foi quando? Caiu no começo do ano. E a vacina funciona, né? Então a vacina trouxe a nossa vida normal de volta. Mas foi uma luta árdua, Vilela. Eu imagino, cara. Uma luta árdua. E olhando para trás, é o que você falou, agora é muito fácil, mas vocês se arrependem do quê? O que vocês fariam diferente? Porque agora é mais fácil avaliar. Já aconteceu. Olhando para trás, dá para saber o que dava para ser feito melhor ou pior. Reduzir o lockdown, fazer um pouco mais frouxo, mais apertado. Nem teve lockdown aqui, né? Sempre foi... É o que eu tô te falando. Lockdown é total. É para tudo. Para ninguém tudo. sai de casa. Ninguém sai de casa, não funciona transporte coletivo. Que a gente fez aqui? Quarentena. Quarentena mesmo? Quarentena mesmo. Então o lockdown você fecha tudo para transporte coletivo. Opa, ninguém... porque a grande reclamação que o pessoal falava era isso. Como que tá fechado se no transporte público o pessoal tá amontoado? Isso vocês fariam diferente, talvez? Não, porque senão parava completamente a circulação da economia, né? Se a pessoa hoje, muita gente infelizmente faliu com o seu negócio, teve dificuldade financeira, imagine se tivesse feito um lockdown mesmo para valer no Brasil. É difícil falar o que a gente mudaria. Talvez a comunicação, né, a forma de tentar envolver todo mundo, explicar, apesar que a gente falou bastante, mas na época ninguém ouvia direito.
O fato é que acho que hoje dá para olhar para trás e ter clareza que São Paulo escolheu o lado certo dessa história, que o problema sempre foi o vírus, não era a quarentena, né? O vírus é que era o problema. Países que insistirem em não fechar, as pessoas também não saíam de casa. As pessoas não iam consumir mais porque tinham medo. Entendi. Nós tínhamos na época uma comparação, acho que era Noruega e Dinamarca, né? Ou Noruega e Suécia. Porque tomaram caminhos diferentes? Não, uma fechou, a outra não fechou. É. Uma morreu o dobro do que a outra. Aqui não fechou. Aqui não fechou. E a economia caiu do mesmo jeito. Mesmo não Mesmo fechando? jeito, não fechando. E qual a Porque o cara não ia. Ah, tá. Não O cara adianta não tá ia. aberto. Ele estava com medo. Então, o problema sempre foi o vírus, né? Sempre foi o não era a medo. medida restritiva do governador, do prefeito, não era isso. Né? Todo mundo ia parar mesmo na medida em que começava a ver gente morrendo na rua, gente morrendo por falta de atendimento. Né? Então, a pandemia se impôs sozinha. E a o que os recuperação? governos fizeram era muito mais tentar administrar para evitar que tivesse um colapso no sistema de saúde. Esse era o foco. Entendi. Tanto é que eu olhava só na época, Vilela, internação. Olha, nós temos que aumentar leito para que todo mundo que precisa de uma internação tenha. Seja o cara que tem dinheiro vai Por que pro desmontou hospital. aqueles hospitais enormes e depois desmontou? Por que não manteve eles? Não era... Porque não tinha por que manter. Cara. Um hospital aberto de campanha Ele sem tem um ninguém custo muito tem um alto? custo muito alto. É mais Só de deixar ele lá? Só de deixar. Mas a montagem e a desmontagem é barata. Ah, é? O problema é a Eu fiquei manutenção. imaginando, pô, deve ter sido muito caro montar e muito caro para desmontar. Olha como são as coisas, né? Você pegar um hospital e construir do zero. Você tem um terreno e fala, vou construir um hospital com 200 leitos. Vamos imaginar que você vai gastar 150 milhões de reais para construir Deixar a ele obra. pronto. Deixar ele pronto. Em 13, 14 meses, Vilela, você gasta 150 milhões com ele funcionando. Então, você gasta de custeio, que a gente chama, a gente fala de 13 a 14 meses o que você gasta para construir um hospital. Então, o problema não é construir, o problema é manter aberto. Entendi. Né? Eu lembro quando a gente fechou o hospital de campanha e depois voltou a crescer a circulação, a gente teve que abrir mais leitos. Muita gente, o Ministério Público questionava. Eu mesmo perguntei, falei, pô, por que custava ter deixado aberto, né? Eu falei, se eu tivesse deixado aberto, vocês iam entrar com ação de probidade porque estava desperdiçando dinheiro público. 3, 4 meses pagando sem precisar. Né? Então, é óbvio que não é obrigação da sociedade saber isso. É gestor que tem que saber. Né? Mas só para você ter essa métrica. Isso vale para o Brasil e para o mundo. Hein? Tá. Um hospital, ele custa de obra o mesmo tanto que ele custa para funcionar de 13 a 15 meses. Então, o problema não é construir um hospital, o problema é manter ele aberto. Entendi.